Bom, como a gente está no Novembro Azul, estamos aí praticamente já na metade do mês, né, ou passando da metade do mês, mas a gente ainda precisa lembrar sobre a prevenção, né? Como evitar o câncer de próstata. Uma das técnicas, claro, é o exame do PSA. E a gente vai tentar tirar todas as dúvidas agora com você que está nos assistindo, né? Com a nossa convidada, que é diretora médica de laboratório, doutora Annelise Lopes, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Boa Como vai? noite, Obrigado tudo por ter bem? vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Tirar dúvidas de um assunto bastante delicado, né? Que é a questão do câncer de próstata. A gente sempre, toda semana, vem falando muito sobre esse assunto e tal, mas as pessoas ainda têm bastante dúvidas e também receios, às vezes, de perguntar sobre os exames, né? Mas eu acho que o principal, como a gente estava até conversando, é a questão do PSA. Me explica o que é esse exame, na verdade, o que ele consegue detectar. O PSA, ele é uma proteína que é produzida pela próstata normal e também pela próstata com câncer. Certo. E ele foi um dos primeiros marcadores tumorais aí que foi identificado no laboratório porque ele ajuda tanto no tratamento dos pacientes com câncer de próstata, porque ele consegue determinar aí a extensão do câncer, a resposta ao tratamento, mas ele tem sido usado também para o rastreio, né, de pessoas que não apresentam sintomas de câncer de próstata e querem fazer um diagnóstico precoce. Claro. Então, ele é uma proteína produzida pela próstata, tanto em condições normais da próstata, outras condições benignas que não o câncer, mas ele, nessa finalidade de rastreio, aí o que a gente busca é fazer um diagnóstico precoce de câncer. Vamos entender, por exemplo, esses números, né? O PSA, por exemplo, quando ele está normal, né? Quando o homem não apresenta nenhum inchaço na próstata e tal, qual é o valor? Varia de quanto, mais ou menos? O intervalo de referência normal é até 4 nanogramas. Até 4, Isso. de 0 a 4, é isso? Isso. Na verdade, até 2, a gente considera assim, um resultado bem normal. A partir de 2, mas até 4, a gente considera dentro do intervalo de referência. O que a gente escolhe no laboratório é sempre um nível que ele seja seguro para você não perder muitos casos de diagnóstico, mas também para você não diagnosticar muita gente que não tem a doença. Então, na hora que a gente escolhe o intervalo de referência, é muito delicado esse ponto, porque Claro. não existe um valor perfeito que você exclua todas as pessoas normais e inclua todas as pessoas doentes. Mas vamos supor assim, ó, quando passou, por exemplo, o PSA de 4, vamos supor que lá deu 5,5, né? Qual é o próximo passo? Existe um exame um pouco mais profundo também para poder realmente detectar e se isso realmente já é predispõe a um câncer ou também não significa que com 5,5 vai ter câncer? Então, existem uma série de condições aí benignas que podem elevar o PSA. E isso é o grande desafio de a gente separar essas condições benignas do câncer. Certo. Então, entre o nível de 2 e 10, a gente considera aí uma elevação leve do PSA. E existem algumas tentativas no laboratório de a gente oferecer outros tipos de dosagens que melhorem aí esse poder de diagnóstico do câncer de próstata e que pudessem impedir aí biópsias desnecessárias, porque a forma de diagnóstico definitiva do câncer é a biópsia e é um procedimento invasivo que tem riscos. Claro. Então a gente procura indicar aí da forma mais assertiva possível e evitar procedimentos desnecessários. Então existem algumas formas do PSA, como por exemplo o PSA livre e o pró-PSA, uma das isoformas dele, que eles estão presentes em concentrações aí um pouco diferentes quando o paciente tem câncer e não doenças benignas. Isso acontece porque o câncer ele destrói a arquitetura normal da próstata e aí essas formas de PSA elas acabam sendo liberadas na circulação de forma em quantidades diferentes do que elas seriam num tecido normal. E então a gente, por exemplo, tem esse cálculo matemático, ele se chama índice de saúde da próstata, que ele melhora um pouquinho esse poder do PSA quando ele está nessa zona cinzenta aí, de indicar mais assertivamente uma biópsia, ou ele pode evitar até 30% dos casos das biópsias desnecessárias. E isso é relativamente recente, né? As pesquisas começaram a ser publicadas aí em torno de 2014, mas assim que a gente consegue ter isso disponível aí para os pacientes desde o ano passado, Desde basicamente. 2018, mais ou menos. Sim. Agora, assim, muita gente tem dúvida, né? Por exemplo, preciso fazer também o exame do toque logo depois do Então, PSA? isso depende muito da linha que o médico segue, né? Porque o exame de toque hoje ele não é mais indispensável, então o médico pode precisar da informação do toque, mas pode ser que não seja necessária. Então, basicamente, o que o homem precisa é ter um médico, né? Porque a gente sabe que a mulher ela tem várias oportunidades na vida aí de ter um médico, de poder fazer os
os exames de rastreio, Claro. enquanto o homem a gente percebe que ele muitas vezes ele chega tardiamente, né, para fazer esses acompanhamentos. Então, basicamente, o importante é ter um urologista e ele decide aí qual a melhor forma de rastreio do câncer de próstata. Agora, uma curiosidade também, que eu acho que muitos homens também gostariam de saber disso. Já ouvi vários médicos também falar, e você também agora comentou com a gente, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, que os homens, quer dizer, o corpo humano, o corpo do homem não foi feito para durar 70 anos, 70, 80 anos. Então, significa, o que isso significa, na verdade? Que os homens todos poderiam ter ou devem ter câncer de próstata um dia? Na verdade, quando fazem estudos de autópsias em homens que morreram por outras causas que não câncer de próstata, se identifica que com 70 anos, 70% dos homens você encontra câncer na próstata. Isso significa que muitas pessoas acabam não sendo diagnosticadas, o que leva a gente a questionar, né, se esse diagnóstico precisa ser feito em grande parte das pessoas que vão desenvolver outras doenças e ter morte aí por outras causas que não câncer de próstata. Então, nós sabemos que é uma doença de alta prevalência e ela, grande parte das vezes, é indolente. O que significa isso? Que ela não vai causar nenhum tipo de sintoma e provavelmente o homem pode vir a falecer por outra causa sem nem descobrir. Exato. Mas também existe um percentual aí de casos que são agressivos, que invadem outros órgãos, que são doenças graves mesmo e levam a alta mortalidade. Então, esse diagnóstico precoce, ele permite, né, que você pegue esse tumor numa fase que você ainda tem opções de tratamento. Agora, só para a gente também encerrar, a questão da idade, né? Fala-se muito aí a partir dos 40 anos de idade e tal. E a partir dos 40 anos de idade é preciso fazer todo ano ou a cada 2 anos? Como é que funciona isso? Então, também depende do urologista. Normalmente, acima dos 50 anos é indicado fazer ou anualmente ou a cada 2 anos. Certo. Agora, homens que têm um risco aumentado de câncer de próstata, quem são esses? Quem tem diagnóstico na família, em parente de primeiro grau, então irmão ou pai com câncer de próstata, principalmente idade jovem. Ou então até aqueles que têm histórico de câncer de mama na família, que tem mutação no BRCA, que é aquele gene da Angelina Jolie, eles também têm um aumento de risco de câncer de próstata. Então, o ideal é começar aos 40 anos a fazer esse rastreio para o câncer. E a partir dos 50, todos os anos? Até os 69 anos é o que está preconizado, mas hoje em dia a gente individualiza muito. Então, tem que ver, se o paciente tem 75 anos, mas tem uma boa condição de saúde, uma boa expectativa de vida pela frente, ele ainda pode continuar fazendo rastreio. Maravilha, tá? Então, a gente espera que tenha tirado algumas dúvidas, né, sobre o PSA. Quero te agradecer muito, Annelise, pela sua participação aqui. Obrigada. E uma ótima noite para você. Obrigado Boa por noite. compartilhar aqui o seu conhecimento. Obrigado mesmo. Até logo, hein? Boa noite para você. Boa noite.